Na aula de hoje vamos fazer então aquele exercício que foi proposto na aula anterior para a gente fixar bem cada etapa do método de deslocamentos para um problema de viga já com carregamentos equivalentes, ou seja, carregamentos aplicados entre nós. Tá? Então a gente vai fazer cada um desses passos aqui em detalhe para o exercício, de forma a ver como cada um funciona direitinho. Então vamos começar lá com a construção da matriz de rigidez de cada elemento, assim como os seus vetores de forças equivalentes. O exercício que a gente tem para resolver foi esse aqui. Como é que a gente pode modelar essa estrutura? A gente pode colocar um nó no apoio da esquerda, assim como o outro aqui no meio, e o terceiro no engaste lá da direita. Beleza? Esse primeiro trecho aqui a gente vai chamar de elemento 1 e o segundo trecho de elemento 2. Como a estrutura tem 3 nós, a gente já sabe que ela tem 6 graus de liberdade. Lembrando lá que cada nó vai ter o seu Vzinho e seu θz. Tá? Então a gente vai ter aí V1, V2, V3, θz1, θz2, θz3. Desses graus de liberdade, a gente vai ter somente 2 ativos, seriam a rotação no nó 1 e no nó 2. Beleza? O V1 e o V2 estão travados, o V3 e o θz3 estão travados por causa do engaste. Tá? Então os graus de liberdade, ou seja, as primeiras incógnitas do problema vão ser lá θz1 e o θz2. Rotação nos dois nós. Como dados do problema, a gente já conhece o comprimento da viga inteira, ou seja, o comprimento de cada um dos elementos também. Temos os carregamentos dados e a seção transversal é única para os dois elementos, com altura de 40 centímetros e base de 12. E o material tem uma velocidade de 50 GPa. Então, o nosso serviço aqui é começar aplicando o método de deslocamentos, utilizando pelo cálculo da matriz de rigidez e diagrama e vetor de esforços equivalentes de cada elemento. Tá? Então, vamos começar lá. Vamos começar com o elemento 1. A gente sabe que o elemento 1 está o quê? Está entre o nó 1 e o nó 2. Então, os graus de liberdade vinculados a ele vão ser V1 θz1 e V2 θz2. Tá? Então, para o nosso elemento 1, o que a gente vai fazer? A gente tem o L, tem o I e o E é igual para todo mundo. Então, pegando o nosso formato genérico aqui de matriz de rigidez para elemento de viga com ligação rígida, simplesmente a gente basta calcular esses componentes para obter a matriz de rigidez do elemento 1. Beleza? Não tem muito segredo aqui. Então, só lembrando aqui no elemento 1, os graus de liberdade associados a ele vão ser lá o V1 θz1, V2 θz2. Tá? E acho que esse passo está bem tranquilo. A segunda coisa que a gente tem que fazer ainda dentro do elemento 1 é calcular o vetor de esforços equivalentes dele. Tá? Por que a gente precisa fazer isso? Se a gente voltar aqui na figura, a gente tem uma carga uniformemente distribuída aplicada ao longo de todo o elemento 1. Beleza? Quando a formulazinha na aula passada a gente deduziu a fórmula do vetor de forças equivalentes para esse tipo de carregamento distribuído, quando a gente tem aqui que o W vale 2 kN. Tá? Então, se nós formos aqui para o cálculo do vetor de esforços equivalentes do elemento 1, a gente deduziu essa expressão genérica para carregamento distribuído. Basta o que? A gente substituir o W por 2 kN e o L lá por 8 metros. Beleza? É o que está feito aqui nesse vetor. Beleza? Então, executando essas multiplicações e divisões, a gente chega aqui na expressão do vetor de esforços equivalentes para o elemento 1. Tá? Então, só relembrando mais uma vez, o elemento 1 está entre o nó 1 e o nó 2, ou seja, esse cara aqui de 8 newtons é aplicado lá no grau de liberdade V1. Esse momento de menos 10,67 é aplicado lá no grau de liberdade
θ Z1. E assim por diante para o segundo nó, com V2 e θ Z2. Essa noção clara de onde esses caras estão sendo aplicados é importante na hora da gente montar lá o vetor de esforços equivalentes da estrutura inteira. Tá? Então calculamos a matriz de rigidez e o vetor de esforços equivalentes do elemento 1. Vamos fazer a mesma coisa para o elemento 2. Tá? O que muda para o elemento 2? A seção transversal é igual, então aqui o I é o igual, o material é igual. A única coisa que é diferente é o L, que é o comprimento dele. Tá? Se a gente voltar lá na figurinha da estrutura, a gente vê que o elemento 2, que vai do nó 2 até o nó 3, tem 5 metros de comprimento. Então, se a gente colocar esses valores na expressão genérica da matriz de rigidez do elemento de viga, a gente consegue obter aqui o vetor de esforços equivalentes para o elemento 2 da estrutura. Beleza? Então, só lembrando, o elemento 2 está entre o nó 2 e 3, ou seja, os graus de liberdade vinculados a ele vão ser o V2 θ Z2 e a mesma coisa para o nó 3, que seria o V3 θ Z3. E o segundo passo dentro do elemento 2 é calcular o vetor de esforços equivalentes dele. Para o elemento 2, o que a gente tem? A gente tem uma força pontual aplicada entre os dois nós. Tá? Essa força tem intensidade de 50 kN. E a gente chamou, quando a gente deduziu a expressão para ela, dessa força de P. Tá? Então vamos olhar para a cara da expressão que a gente vai ter que calcular para ter os componentes desse vetor. Você vai precisar do P, lá de 50 kN, de Azinho, Bzinho e L. L a gente já tem, sabe que é 5 metros. O que eram esses A e Bs? O A era a distância do primeiro nó do elemento até a força, ou seja, seria essa distânciazinha aqui, 2 metros. E o B é a distância complementar, ou seja, a distância da força até o segundo nó do elemento. Beleza? A gente tem para calcular esse vetor que A é igual a 2 e B é igual a 3. Então, colocando esses valores de A, B, P e L aqui na expressão, a gente chega no vetor de esforços equivalentes para o elemento 2. Mais uma vez, o elemento 2 está entre o nó 2 e 3, ou seja, esses aqui são os graus de liberdade associados a ele. Pela ordem, o que a gente tem? Essa força de menos 12,96 está sendo aplicada onde? No grau de liberdade V2. Esse momento, menos ficou desse ladinho aqui, está sendo aplicada onde? No grau de liberdade θ Z2. Essa força de menos 7,04 está sendo aplicada no grau de liberdade de V3. E o último momento lá de 9,6 é aplicado no grau de liberdade θ Z3. Beleza? Então agora a gente já tem matriz de rigidez e vetor de esforços equivalentes para os dois elementos. Falta a gente passar para o próximo passo, que é construir a matriz de rigidez da estrutura inteira, ou seja, o K maiúsculo. Como é que a gente constrói ela? Constrói a partir da matriz de rigidez de cada elemento da estrutura. Beleza? Então, uma forma simples de fazer é, a gente sabe que a matriz de rigidez vai ser uma matriz 6 por 6. Por quê? Porque a estrutura tem lá 6 graus de liberdade, que é o V1, V2, V3, θZ1, 2 e 3. Tá? Então, o que a gente faz? A gente escreve uma matriz 6 por 6 genérica aqui e coloca a matriz do K1, do elemento 1, nas posições dos graus de liberdade associados a ela, ou seja, no V1, θZ1, V2, θZ2, linha e coluna. Beleza? Fazemos a mesma coisa para a matriz de rigidez do elemento 2, que é o que é dado aqui embaixo. Só lembrando que agora o elemento 2 está em quais graus de liberdade? V2 θZ2, V3 θZ3, ou seja, ele vai estar aqui nesse quadrante da estrutura. Beleza? Então aqui seria a contribuição de cada elemento para a rigidez da estrutura inteira. O que a gente tem que fazer? É somar essas duas matrizes para ter a matriz de rigidez da estrutura inteira. Beleza? Professor, Eu.
Pode repetir de novo isso daí, que eu não entendi. Qual partezinha que você não entendeu? De como colocar, tipo, o K1 ali, eu entendi, né? E aí tu preenche com zero para ela ficar 6 por 6, mas o K2 eu não entendi porque que ele vai ficar ali. Tá, então vamos ver aqui, ó. A matriz da estrutura inteira seria os 6 graus de liberdade completo dela. Então a primeira coluna diz respeito ao grau de liberdade de V1, a segunda ao θ Z1, a terceira ao V2, a quarta ao θ Z2, e assim por diante lá para os graus de liberdade do terceiro nó. Tá? Então essas linhas, essas colunas dizem respeito a esses graus de liberdade. A mesma coisa vale para as linhas. Então a primeira linha seria o V1, a segunda θ Z1, e assim por diante. V2, θ Z2, V3, θ Z3. Tá? Vamos dar para pensar como se fosse aqui as coordenadas de cada grau de liberdade. Se a gente voltar para a matriz aqui do elemento 2, o que a gente tem? As linhas e colunas dela dizem respeito aos graus de liberdade de V2, θ Z2, V3, θ Z3. Beleza? Por que eles são esses graus de liberdade? Porque o elemento 2 está entre esses dois nós, beleza? Então o V2 seria o deslocamento vertical desse nó, θZ2 a rotação desse nó. V3 é o deslocamento vertical desse nó, θZ3 a rotação desse nó. É como se a gente pegasse essas coordenadas que são dadas aqui, retirasse essa matriz e colasse ela nas coordenadas da estrutura, beleza? Então se você notar aqui, por exemplo, a coordenada V2, 1V2, é esse elemento, é o 3.072. Se a gente voltar lá no elemento 2, ele está aqui, que seria o V2 e o V2. Vamos pegar outro arbitrariamente aí. Coluna V3 com linha θZ3, menos 7,68. Vamos ver na estrutura. Coluna V3, linha θZ3, está lá o menos 7,78. Beleza? Ficou mais claro aqui a construção dessa matriz? Ficou, professor? Obrigada. Legal. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai precisar somar esses dois caras. Então aqui é aquele processo de soma de duas matrizes. Então, como é que se soma duas matrizes? Vai somar elemento a elemento. Então, vai somar esse 0,75 com esse zero, vai dar 0,75. E assim por diante. Onde que vai ter que tomar cuidado? Nos graus de liberdade que são comuns aos dois elementos, ou seja, no V2 θZ2, no V2 e no θZ2. Tá? Só deixa eu deletar aqui e escrever. V2 θZ2. Então notem que esses caras aqui vão ter que ser somados com esses caras aqui. Eles aparecem no mesmo grau de liberdade dos dois elementos. Tá? Então vai ficar 0,75 mais o 3, vai formar esse cara aqui. Menos 3 mais 7,68 vai formar esse cara. E assim por diante. É só tomar cuidado nessa etapazinha aqui para não esquecer de somar os caras. Beleza? Feito isso, a gente tem a cara da matriz de rigidez da estrutura inteira. Tá? Então, o próximo passo seria construir primeiro o vetor de esforços nodais da estrutura. Quem que vai entrar nesse cara? No vetor de esforços nodais, que é o F maiúsculo. Vai entrar carregamento aplicado direto no nó, ou, que é o tipo de carregamento aplicado direto no nó, as reações. Então, essa estrutura só tem reações, não tem nenhum carregamento aplicado direto no nó. Então, vamos nó a nó lá. O que a gente tem? Nó 1, nó 2 e nó 3. No nó 1, a gente vai ter a reação vertical do nó 1, dada por esse apoio. A gente está chamando lá na matriz de F.
Y1. Então esse cara ficou. A gente não tem nem reação nem momento aplicado no nó1, ou seja, vai ficar o zero. Mesma coisa para o nó2. Vai ter somente a reação vertical lá, Fzão Y2. Não tem nenhum momento aplicado diretamente no nó, vai ficar zero. E no nó 3 a gente vai ter tanto a reação vertical, que a gente está chamando de Fzão. Saiu um X, por engano. Que a gente está chamando lá de Fzão Y3 e vai ter a reação de momento Mzão Z3. Beleza? Então aqui a gente Professor, pode falar. digamos que a gente tivesse um apoio entre o apoio 1 e o apoio 2, e aí ia ter a resultante daquela distribuída bem em cima desse apoio. Eu ia ter que considerar essa resultante na hora que eu fosse montar essa matriz? Não. Se por acaso nós tivéssemos um apoio aqui, a gente ia colocar um nó aqui também. Para o método de deslocamentos é obrigatório a gente ter nó em cima dos apoios. Sim, mas aí você estava comentando ali de considerar as cargas pontuais que estão aplicadas no nó, né? Além das reações. Aí eu queria saber, essa resultante dessa distribuída ia estar bem em cima desse nó aí do meio. Aí eu teria que considerar essa resultante? Não, você não enxerga como resultante. Vamos simular aqui que a gente tivesse um apoio. Eu coloquei um nó, vamos chamar de nó 4, por exemplo. Aí a gente não teria mais dois elementos, a gente teria três elementos na estrutura. Por exemplo, elemento 1, elemento 2 e elemento 3. Daí o elemento 1 e o elemento 2 teriam seus vetores de forças equivalentes, cada um o seu. E daí as componentes dessa força distribuída seriam levados em conta nesses vetores de forças equivalentes de cada elemento. Ah, entendi. Então, é como se fosse uma resultante no meio do elemento 1 e uma resultante no meio do elemento 2. E Aí não teria uma resultante no nó. aqui a gente não lida com resultante. Acho que o teu raciocínio está meio preso lá na estática, na análise. Porque se eu colocar uma resultante não é o mesmo esforço, sabe? A resultante do esforço Uhum. do carregamento distribuído para a gente é o esforço equivalente que ela gera nos nós, nos graus de liberdade. Entendi. Entendeu? Ela sempre vai gerar nos nós tanto força quanto momento. A gente tem que construir aqueles vetores de esforço equivalentes para fazer sentido. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Vamos dando sequência. Vamos desligar aqui. Ó. Então, para o nosso exercício aqui, o Fzão seria esse cara. O que está faltando agora? Construir o vetor de força equivalentes da estrutura inteira, que é o Fzão aqui. Então, para construir esse cara, a gente precisa do vetor de esforço equivalente de cada elemento. Tá? Então, aqui eu só repliquei os vetores que a gente já calculou. Então, lembrando, o vetor de esforços equivalentes do elemento 1 está aplicando esses caras nos graus de liberdade V1 θ Z1, V2 θ Z2. O vetor de esforços equivalentes do elemento 2 está aplicando esses caras aonde? Nos graus de liberdade V2 θ Z2, V3 θ Z3. Tá? Então, para formar esse vetorzão da estrutura, o que a gente já sabe? A gente sabe que ele é um vetor com 6 linhas por uma coluna. Uma coluna porque ele é um vetor, 6 linhas, que é uma linha para cada grau de liberdade. Então, se a gente olhasse para o formato inteiro dele, o que a gente teria? Cada linha dele representa um esforço aplicado num grau de liberdade. Então, V1 θ Z1, V2, deixa eu desenhar o θ Z2 aqui, θ Z2, V3, θ Z3. Tá? Então, da mesma lógica que a gente utilizou para formar a matriz de rigidez da estrutura, a gente aplica aqui para construir esse vetor da estrutura aqui. Tá? Então, por exemplo, nessas posições V1 θ Z1, V2 θ Z2, a gente vai colocar os caras do elemento 1.
seria menos 8 menos 10. Aqui seria aquele menos 8 mais 10. Tá? E vamos somar com esses caras aqui do elemento 2. Onde é que a gente coloca eles? No V2 θ Z2, V3 θ Z3. Ou seja, esses caras aqui vão entrar nas 4 últimas linhas. Então, por que tem esse 20 aqui? O que ele é, o menos 20,96? Ele é a contribuição no V2 do elemento 1, ou seja, o menos 8, mais a mesma contribuição do elemento 2, o menos 12. Então, menos 8 mais menos 12 vai ficar lá menos 20. Quem que é esse menos 3? Vai ser a contribuição do grau de liberdade θz2 do elemento 1, ou seja, o mais 10,67, mais a contribuição do elemento 2, que é o menos 14,4. Então, se eu fizer mais 10,67 menos o 14,4, eu chego nesse cara aqui. Beleza? E as últimas duas entradas são os caras que já estavam aqui. Então, uma vez que você pega o jeito de montar a matriz de rigidez, para montar esse Fzão aqui fica mais fácil porque é um vetor, não é uma matriz, é menos chance de errar. Tá? Então, com esses caras todos que nós calculamos, a gente tem agora o sistema de equações inteiro da estrutura, que é dado pelo quê? Kzão vezes D é igual a Fzão mais o Fzão aqui. Tá? Então a gente tem todo mundo que a gente precisa ter calculado para chegar nessa etapa. Olhando aqui para esse sistema, do jeito que ele está, o que a gente tem? 6 incógnitas de grau de liberdade, mais 4 incógnitas de reações. Então a gente teria aqui 10 incógnitas e só 6 equações. Só que vários desses graus de liberdade a gente já conhece o valor dele. Aonde que a gente conhece? Lá nos apoios. Então a gente sabe o quê? Que o V1 é igual a zero, o V2 é igual a zero, e lá no engaste, tanto o V3 quanto θ Z3 são nulos. Então o que a gente pode fazer? Colocar essa informação no nosso sistema. Então, basicamente, zerando esses caras lá no vetor D. A gente já conhece o valor deles. Quando a gente zera, o que acontece? Quantas incógnitas a gente vai sobrar? 2 graus de liberdade, θz1, θz2, mais as 4 reações. Ou seja, a gente tem 6 incógnitas e 6 equações. A gente consegue resolver o problema. Então, para resolver o problema, o que a gente fazia? A gente nota que sempre que a gente multiplicar a matriz pelo vetor de deslocamentos, as colunas relativas a esses graus de liberdade vão zerar. Então, a coluna do V1, do V2, V3 e θz3 vão sempre zerar. Tá? É como se a gente pudesse sempre zerar aqui e esquecer essas colunas, que elas não vão servir para o nosso sistema. Vamos zerando todo mundo. O que vai sobrar para a gente fazer? O que nós vamos fazer agora? Vamos usar a segunda e a quarta linhas para calcular os 2 graus de liberdade. Tá? Então, vou utilizar essa equação dada pela segunda linha e equação dada pela quarta linha para calcular os graus de liberdade. Tá? Quem que sobra desses caras, então? Vai sobrar... Pode passar para o próximo slide, fica melhor. Vai sobrar... Não fica melhor. Vai sobrar o 16, o 8, e na outra linha, o 8 e o 41. Vou multiplicar aqui θz1, θz2, e vão ser igual a zero, mais o que vem lá do vetor de esforços equivalentes da estrutura.
Beleza? Então é esse cara aqui que vai ser o subsistema a ser resolvido. Então só para, se for para desenhar de volta para ficar mais claro aqui no sistema que a gente tem na tela, só vai sobrar os caras vinculados ao θz1 e θz2. Então, novamente, 16 com 8, o 8 e o 41. Multiplicar pelas nossas incógnitas vão ser iguais a 0 mais o que vem do Fzão aqui. Beleza? Então, um sisteminha 2x2 para ser resolvido. Colocando, por exemplo, lá no NumPy, ou resolvendo à mão, a gente tem lá a solução. Tá? O que significa essas duas rotações? Opa, aqui só saiu com um nomezinho errado nesse slide. θz1, θz2. O que a gente tem? θz1 vale menos 6,8 vezes 10 a menos 4 radianos. O que é esse menos? Quer dizer que essa rotação está ocorrendo no sentido horário. Então, se a gente fosse aqui para o nozinho 1, o que a gente teria? Que a linhazinha dele passaria por ele em cima, tangente a ele, seria reta antes do carregamento. Depois do carregamento, ele teria sofrido uma rotação com essa intensidade no sentido horário. Então, seria lá o menos 6,8 vezes 10 a menos 4 radiano. Beleza? O que significa esse θz2 igual a esse cara? Você vai lá no nó 2, depois do que o carregamento foi aplicado, o que aconteceu nele? Ele sofreu uma rotação positiva com essa intensidade. Não quer dizer que essa rotação foi no sentido anti-horário. Como se passasse uma tangente lá, esse θz3 seria esse ângulozinho aqui. Beleza? Então, fisicamente, o que vocês estão calculando são essas duas rotações. Se vocês imaginarem a linha elástica aqui da estrutura, é lógico que ela teria inclinada nessa direção bem no nó 2, vinha para baixo aqui, ia subir, e ia estar inclinada bem nessa direção aqui, com essa rotação do θz3. Então faz sentido físico também o que a gente está calculando. Beleza? Então, com esses dois caras em mãos, a gente consegue calcular as reações. Então, notem que agora, se a gente pegar nosso sistemão inteiro, o que a gente pode fazer? O FQ que estava do lado de cá, passando para lá, e se a gente executar essa multiplicação toda, a gente vai recuperar as reações. Então, a matriz K da estrutura inteira a gente já tem, o vetor D da estrutura inteira a gente já tinha colocado zeros onde a gente sabia que era apoio, basta então substituir o θz1 e o θz2 pelos valores que nós calculamos. Passando o F e Q para o outro lado, a gente tem a expressão para ele aqui. Beleza? Então basta a gente executar essa multiplicação de Kzão por D e subtrair o Fzão e Q, que a gente tem os valores das reações. Beleza? Então fazendo essa multiplicação, a gente recupera esse vetor. Então notem, onde tem reação, a gente recupera a gente calcula o valor da reação. Então, o que saiu no Fzão Y1? Mais 6,06. Então, só relembrando a nossa convenção de sinais, o que é para cima, para a direita e rotação anti-horário, a gente considera positivo. Então, esse cara é para cima, com intensidade lá de 6,6 kN. O Fzão Y2 também é para cima, está positivo, com intensidade lá de 23,2. O Fy3 também é para cima, com intensidade de 6,71. E a reação de momento, menos 9,6, esse menos significa que está no sentido horário. Então a reação de momento ocorre nesse sentido horário, com intensidade de 9,6.
Temos as reações. O último passo do método é calcular os esforços em cada elemento. Então, para calcular os esforços em cada elemento, a gente multiplica a matriz de rigidez pelo vetor de graus de liberdade do elemento e subtrai o seu vetor de esforços equivalentes. Então, se a gente voltasse no slides, o KEzinho 1 a gente calculou lá no começo do exercício. O Dzinho 1 seria o quê? V1 θz1, V2 θz2. A gente conhece todo mundo. Menos o vetor de esforços equivalentes do elemento 1, que a gente também já calculou no começo do exercício. Tá? Executando essa multiplicação e subtração, a gente chega aqui na expressão para o vetor de esforços do elemento 1. Lembrando, o que é esse vetor de esforço? Quem são esses caras? São os valores que a gente usa diretamente para desenhar os diagramas. Então, vamos desenhar o diagrama aqui de momento vetor, que normalmente é o que dá mais confusão. Então, por exemplo, no nó 1, aqui no elemento 1, que a gente tem o MZ1, o valor dele é igual a zero. Ou seja, o diagrama de momento é igual a zero nesse ponto. O Mzinho no nó 2 é igual a menos 15,5. Menos quer dizer o quê? Que esse cara está aplicado no sentido horário. Ou seja, ele está aplicado nesse sentido aqui, com intensidade de 15,5. Então, como que a gente desenha o diagrama? Sempre no lado da viga, na face da viga que está sendo tracionado. Então, se o momento está nesse sentido, está tracionando a fibra superior e eu vou desenhar lá 15,5. O elemento 1 tem um carregamento distribuído aplicado nele, ou seja, a distribuição, a variação do momento entre um nó e o outro vai ser uma parábola. A parábola vai fazer o quê? Normalmente vai descer um pouco e vai subir lá até o 15. Essa aí seria o diagrama de momento do elemento 1. Beleza? E vamos fazer a mesma coisa para o elemento 2. A gente já tem a matriz de rigidez dele. O vetorzinho de graus de liberdade dele, o que é? V2 θz2, V3 θz3. A gente calculou o θz2, que era a única coisa que a gente não conhecia. Então basta executar essa multiplicação toda e a gente tem lá o formato do vetor de esforço do elemento 2. Mais uma vez, vamos desenhar o diagrama desse cara. O que a gente tem lá? No nó 2, ele tem um momento aplicado de 15,5 kN por metro. Esse cara está positivo, ou seja, ele está aplicado no nó no sentido anti-horário. Desenha ele no sentido anti-horário. O que está acontecendo? Esse valor de 15,5 é aplicado para cima, porque é lá que está tracionando a viga. Eu desenho o diagrama aqui para cima. No nó 2, no nó 3, eu tenho um momento de menos 9,05. Esse menos serve para quê? Para saber que o nosso momento está sendo aplicado no sentido horário. Ou seja, o nosso MZ3 está aplicado nesse sentido com intensidade de 9,05. Então ele vai ser desenhado para cima, que é lá que está sendo tracionado. 9,05. Desenhar o diagrama aqui um pouquinho mais chatinho, porque a gente tem aquela carga pontual de 50 kN aplicada na estrutura, a 2 metros lá do primeiro nó. Então, para desenhar ele certinho, a gente tem que calcular o momento nesse ponto e depois traçar o diagrama. Então, o diagrama, a gente vai calcular esse momento, ele vai dar alguma coisa aqui embaixo. Ele ficaria com esse formato aqui. Beleza? Para calcular esse valor, você pode passar uma seção bem em cima do ponto onde a gente quer calcular o momento e olhar, por exemplo, só para direita. Olhando só para a direita no elemento, o que você tem como esforço? Tem esse momento
de 9,05. Então vamos colocar momento 9,05, está tracionando em cima, então menos 9,05. E tem um esforço cortante de 6,71. Então você vai ter esse valor de 6,71 aplicado. Vai ficar aqui 6,71 vezes o braço de alavanca, que seriam 3. Então, se executar essa multiplicação, vai dar aqui 20, alguma coisinha, menos 9, vai dar alguma coisa em torno de 11. O momento ali naquele ponto. Professor, posso fazer uma pergunta? Lógico. Eu não entendi por que que o MZ2 nesse vetor aí aparece como sendo positivo. E daí tu desenhou ele para cima, não fez muito sentido para mim isso. Tá. Ah, tá. Vamos só ver se não deu uma confusão aqui. Deixa eu desenhar aqui para ficar melhor de ver as coisas que estão ali. Daí eu repito a explicação. Aqui só a figurinha saiu errado, seria FY2MZ2. E no outro lado lá seria MZ3 e FY3. Tá? Não está lidando com o elemento 2. Então vamos voltar para cá. O MZ3, que seria nesse nó, é menos 9,05. Esse menos quer dizer que ele está no sentido horário, ou seja, ele vai estar aplicado nesse sentido aqui. Beleza? Então, se ele está aplicado nesse sentido, o que ele vai fazer? Ele vai tracionar a fibra superior da nossa vírgula. Então, vai ser desenhado para cima, com 9,05. No primeiro nó do elemento, aqui no nó 2, eu vou ter o MZ2, que é 15,5. Esse cara está positivo, ou seja, está aplicado no sentido anti-horário. Aplicado no sentido anti-horário, ele está tracionando a fibra superior, eu desenho 15 para cima. Onde que tinha ficado a tua dúvida nesse procedimento? Em relação ao MZ2 mesmo, porque antes ele aparecia como negativo no elemento, digamos, 1, e agora ele aparece como positivo. Ah, tá. Vamos fazer um intercâmbio entre as duas figuras. Notem aqui que o MZ2, no elemento 2, ele está com mais 15. Tá? Então ele vai ser desenhado no sentido horário aqui no elemento 2. Beleza? Ou seja, o momento está para cima, o diagrama estaria para cima. Se a gente voltar no elemento 1, o que ele está? Ele está como menos 15. O que esse menos significa? Quer dizer que no elemento ele está sendo aplicado no sentido horário. Beleza? Ele é aplicado no sentido horário, ele vai ser desenhado, vai causar o quê? Vai tracionar a fibra superior e vai ser desenhado para cima. Beleza? A dúvida que eu imagino que você esteja surgindo é que um está menos e o outro está mais. É só para a gente acertar essa direção no momento para os dois ficarem desenhados para cima iguais. Além disso, lembra lá quando a gente deduziu a matriz de rigidez que a soma do MZ2 do elemento 1 com o MZ2 do elemento 2 vai dar resultante de momento naquele nó. Ou seja, para a gente, a resultante é igual a zero, porque a gente não tem nenhuma força aplicada diretamente naquele nó. Tá, entendi. Agora ficou mais claro, professor. Eu não lembrava dessa regra que a resultante tinha que dar zero. Agora faz todo sentido. Beleza. Ele só Obrigado. Ele só não vai dar zero se a gente tivesse um momento externo aplicado diretamente nesse nó. Daí a soma entre os dois daria, a diferença entre os dois daria o valor desse momento externo aplicado. E se fosse, por exemplo, um engaste no nó 2, daí teria que considerar também, digamos, o momento da reação do engaste, para resultar em dar zero, isso? Não, daí, na verdade, no caso do engaste, a gente pode olhar para o nó 3
o cara que vai aparecer aqui vai ser exatamente igual à reação. Então, nota, o MZ3 está com essa intensidade aqui, que deu no sentido horário de 9,5, 0,5. Se a gente voltar lá para a estrutura, deu um errozinho numérico aqui, vai estar o mesmo cara aplicado direitinho lá. Tá, acho que entendi. Obrigado. Deixa eu conferir depois esse valor aqui que eu devo ter digitado errado em algum lugar. Mais alguma perguntinha aqui? Beleza. Então, com esse passo, a gente termina o exercício. O que eu deixo para vocês treinar é esse novo exercício, um pouquinho maior. Tem 3 elementos. Então, aqui vocês podem dividir a estrutura como está escrito na figura. Nó 1, Nó 2, Nó 3 e Nó 4. Elemento 1, 2 e 3. Então, a única coisa que tem a mais aqui vai ser esse momento aplicado em cima do Nó 2. Tá? Então, só lembrando, quando vocês forem construir o vetor F da estrutura, esse cara aqui, esse 150, vai entrar lá no F maiúsculo da estrutura. Tá? Lá na posição do grau de liberdade θz2. E esse último comentário da pergunta que foi feita, vai dar para conferir nesse caso aqui. Quando vocês somarem o MZ2, que vem lá do elemento 1, com o MZ2, que vai vir do elemento 2, esses caras aqui vão ter que ser, a resultante vai ter que ser menos 150 km. Vai dar para conferir esse fato aí, né, nesse exercício. Professor, mas esse momento concentrado aí vai entrar também no FQ dos elementos? Ou só no F final? Notem, FEQ só entra coisa aplicada entre os nós, que vai vir dos vetorzinhos de esforço equivalentes dos elementos. Os caras que são aplicados nos nós entram diretamente no F da estrutura. Então, lembrando que o sistema que vocês vão ter que resolver vai ser K vezes D igual a F mais F e Q. Bom, Mas na hora de a gente desenhar o diagrama, esse esse momento concentrado entra. Porque no anterior, esse daí tu calculou o FE minúsculo, né? Para poder aplicar no diagrama. Daí como que a gente aplicaria isso daí, então? não, assim, se for desenhar o diagrama a partir dos esforços do elemento, ele não vai entrar. Já tá tudo que está acontecendo dentro do elemento já está levando em conta aqui. Você só vai levar em conta alguma coisa aqui se ele tivesse aplicado dentro do elemento. Ah, tá. Aí ele só entraria, então, se eu fosse construir o diagrama da estrutura toda. Ele só vai entrar se fosse construir o diagrama a partir das reações. Vamos dizer que você calculou tudo, calculou a reação vertical e momento em todos os nós lá. Daí você vai desenhar o diagrama. Daí você naturalmente vai levar ele em conta. Mas desenhando os diagramas, vendo os esforços elemento a elemento, que nem a gente fez nesses dois casos aqui, você desenharia o diagrama dos 3 elementos aqui no caso, sem olhar para esse momento. Ah, beleza. Obrigada, professor. Nada. Professor, Eu, emendando no que tu comentou agora, qual que seria a utilidade de desenhar esse diagrama elemento por elemento, em vez de fazer isso daí, de ter todas as reações e fazer no final igual a gente fazia na estática? assim, para fazer exercício de caderno à mão, é bem mais fácil fazer direto das reações. É que elemento a elemento a gente vai utilizar para fazer o trabalho. Porque a gente vai ter que tirar o esforço máximo de cada elemento para verificar se ele falha ou não. E a gente não teria como fazer esse desenho à mão, assim, não faria sentido para o computador fazer isso. É uma forma de conseguir automatizar assim tanto
se eu quisesse plotar o diagrama, quanto a questão de verificação de esforço na prática. Respondi a Entendi. pergunta? Aham. Basicamente, desenhar à mão seria para fazer no caderno só. Mais alguma perguntinha aqui? Então tá, esse exercício eu postei já no Moodle. Deixa eu só dar alguns detalhes dele lá. Pra gente encerrar. Professor, só uma coisinha, eu queria fazer umas perguntas, mas aí pode ser no final da aula, tá bom? Tranquilo. Obrigada. Então aqui é o arquivo que eu postei. Ele tem aqui os pontos principais da solução para vocês irem fazendo e acompanhando. Tá? Então só se atentem aqui que a base é um pouco diferente dos outros exercícios. E o E também. Então só para não correr o risco de aproveitar do exercício anterior e errar. Aqui o ruim é que ele tá, essa versão ele está resolvido como se fosse para elemento de pórtico, que a gente vai ver na aula que vem. Então às vezes até esperem a aula que vem para resolver. Aí eu explico melhor, deixa ficar mais didático. Mas de forma geral, assim, como é que esses caras estão sendo apresentados? Eu estou colocando a matriz de rigidez de cada elemento, depois a matrizona da estrutura resultante, né? Vetor de forças equivalentes, já o modelo como ele fica final, assim, né? Não passo a passo. O vetor de esforços nodais, normalmente só quando entra alguma coisa, tá? Eu não vou colocar as reações aqui. Depois o resultado dos graus de liberdade que vocês teriam que calcular, o resultado das reações, os esforços em cada elemento, cada linha aqui, e a maioria vai ter os diagramas também. A configuração do formato. Então, ele não fica tão passo a passo que a gente faz no caderno, tem só os pontos principais para vocês irem conferindo os valores que vocês vão obtendo. Mas esperem a aula que vem para resolver, porque está entrando aqui também os FX, né, para não se perderem na solução.